Oi! Oi! Bom dia, pessoal! Bom dia! Mais uma live de quarta-feira começando por aqui. Seja bem-vinda, Maria. Seja bem-vinda, Sônia. Tereza, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live de quarta-feira. É assim, pessoal. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, às quartas-feiras a gente tem um encontro marcado. Toda quarta-feira, às 13 horas, é um Almoçando com Possibilidades. E o que é o Almoçando com Possibilidades? É assim, ó. A gente vai trazer um tema e vocês vão perceber que tem uma forma diferente de lidar com aquela situação, de olhar para aquela situação de um jeito novo que você ainda não tinha olhado. Então, toda quarta-feira a gente tem a nossa live por aqui. Para quem é novo, sempre tem alguém chegando pela primeira vez, né? Ou que vai assistir depois. Eu sempre digo assim: oi, Ana, seja bem-vinda, querida. Eu sempre digo assim: vai ficando por aí, porque vai ter um presente para você. Esteja atento que os presentes chegam, porque os presentes vão chegando, gente, eles vão sempre chegando. Por que eles chegam? Às vezes eles chegam através de uma notícia que você está ouvindo, às vezes é uma coisa no rádio, e às vezes é através de uma live. Então, o que vai ter de presente para você? O que vai ter por aqui que você ainda não tá ligado? E é isso, a gente... Seja bem-vinda, Flávia. É a gente ir educando, né, o nosso perceber e começar a receber todos os presentes que o universo está trazendo. Gente, porque o universo está sempre carregando a gente de presentes e a gente fica assim, ó, não quero receber, não vou olhar, não, dessa vez não, né? Então, é a gente começar a entrar nessa energia e receber os presentes que o universo tem pra gente. E para quem então tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Regina Bojanovski, eu sou facilitadora certificada por Access Consciousness e QCF, né, do Access. E aqui nesse perfil, o que você vai ver? Você vai ver coisas do Access, gente. A gente vai conversar sempre sobre as ferramentas do Access, o que ele traz e como pode mudar a sua vida. Porque é isso, eu digo que o Access, ele entra na nossa vida para gerar mudanças incríveis. E foi o que aconteceu comigo. E é o meu convite para vocês, que vocês também percebam como que o Access pode mudar a vida de vocês. Então vamos lá, gente. Hoje eu quero trazer o seguinte tema. Você sabe ouvir? E eu vou trazer 6 dicas práticas. O que acontece? O que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que as pessoas não estão... elas não estão querendo ouvir o que os outros têm a dizer. As pessoas vão conversar com as outras, às vezes no trabalho, às vezes numa situação de trabalho, às vezes num relacionamento. E, na verdade, elas estão tão focadas naquilo que elas consideram certo, naquilo que elas acham que é o que deve ser, que elas não abrem as possibilidades para ouvir o que o outro está falando. Então, primeira coisa que eu quero falar hoje para você, como que você vai para uma conversa importante? Como que você exercita o seu ouvir? Você vai lá só para... não, eu tô indo, mas eu só quero ouvir o que eu quero ouvir. Você tem aquele ouvido seletivo, que quando as pessoas falam o que você quer ouvir, você dá continuidade. Quando não é aquilo que você quer ouvir, você fica, tipo, na sua cabeça, né? Lá, e não recebe nada daquilo. Então é assim, ó. Eu queria trazer um ponto diferente hoje para vocês. Eu quero que vocês comecem a perceber que tem um jeito novo, tem um jeito diferente de você ouvir. E o que muda isso na nossa vida? O que é sensacional? Isso traz paz nas relações. Então, oi Maria, seja bem-vinda. Isso traz muita paz nas relações. Você fica em paz com você, porque você vai evitar conflitos. Então, as dicas de hoje são para você evitar conflito. É para você falar assim, então, peraí. Então, eu tô entendendo o que aquela pessoa tá falando. E não fazer aquela, ei, Cris, seja muito bem-vinda, minha querida.
E não fazer aquele ouvido seletivo de só ouvir aquilo que você quer e se bloquear para o restante. Então, minha primeira coisa é, fizemos corrigindo. Ah, que delícia que você tá aqui, querida. Ai, que coisa boa te ver aqui. Maravilha. A gente fez Corrigindo a Visão naquela classe maravilhosa, que foi incrível, né? Foi muito grandioso. Que delícia ter você aqui. Então é assim, gente. Primeira dica que eu quero trazer para vocês, tá? E aí eu vou ter que aqui olhar no meu... Vocês sabem que eu tenho minhas anotações aqui, que eu não venho... eu me preparo para as lives. Então, vamos lá. O que eu quero trazer para vocês? Para a gente começar a exercitar uma escuta consciente. Para você estar mais consciente. Naquele momento onde tem aquela conversa importante, você trazer, sabe? Primeira dica zero, tá? Dica zero, que é a básica. Isso para qualquer conversa, gente, para qualquer coisa. Tô no seu trabalho, tá num momento de estresse, você vai falar com o gerente do seu banco, você vai falar com qualquer conversa importante, tá? Com o marido, com o companheiro, namorado. Respira fundo. Primeira coisa. Respira fundo. Oi, amor, seja bem-vindo. Respira fundo para você entrar naquela conversa. Porque na hora que você respira fundo, na verdade o ideal é você respirar fundo 10 vezes, tá? Porque quando você respira fundo 10 vezes, você já serena o seu corpo. A gente muda o nosso coração, acalma, sabe? Quando a gente usa a técnica da respiração, a gente entra num estado de mais consciência, a gente fica muito mais em paz com a gente. Então, primeira coisa, dica zero é essa. Então, vamos lá. Dica número 1. Sim, não, antes eu queria trazer um exemplo. Queria trazer um exemplo porque assim, como muitas vezes as pessoas falam o que elas querem, mas o outro ouve o que quer. Então, é assim, por exemplo, isso é para você fazer uma autoanálise, tá? Eu vi isso muito na questão da Páscoa. Às vezes, você pergunta, por exemplo, a pessoa que você quer presentear, né? Ela gosta de... vamos supor que ela só goste de chocolate meio amargo, tá? E ela verbaliza isso e ela diz que ela gosta de chocolate meio amargo. Mas você, como você tá com a sua escuta inconsciente, você vai e presenteia aquela pessoa do jeito que você gosta. Não, chocolate meio amargo é muito ruim. Eu vou dar de presente para essa pessoa um chocolate ao leite. O que acontece? Você tá fazendo pro outro o que ele quer ou o que você quer? O que você quer, sabe? Então, qual é o meu convite para você? Para de fazer pro outro o que você quer. Faz pro outro o que ele quer. Isso tem a ver com a escuta consciente, para você ouvir o que a pessoa tá falando para você. Quantas vezes a pessoa fala, ela tem uma demanda e você não faz? Tudo bem, isso é pesado para mim, beleza, não faz. Não tô dizendo para você fazer coisas que são pesadas para você, mas eu tô falando para você fazer coisas que são possíveis e que você não vai ser pesado para você fazer e você vai atingir aquele objetivo. Porque, sabe, não é isso, perfeito, é assim. Quantas vezes a pessoa, por exemplo, você quer presentear a pessoa já disse o que ela quer, o que ela gosta, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa goste de coisas pra pele, vai. Então, ela gosta de coisas, de cremes e de não sei o quê, Em vez de você comprar, vou dar um creme bacana, vou dar uma coisa legal. Não, eu vou comprar uma brusinha, como diz o outro. Eu vou dar uma brusinha, olha ela. Não dá a brusinha. Dá o que a pessoa quer. Ouve. Gente, quando a gente começa a ouvir o que as pessoas querem, é tão diferente, porque realmente isso traz paz para as relações, porque você entende o que a pessoa está demandando de você. Bora lá. Dica número 1. Peraí. Sim, então tem mais uma coisa que eu queria falar. Que quando você tá com a sua escuta consciente, que a gente exercita a escuta consciente, você vai perceber aquilo que vai criar mais para você e para sua vida. Por quê? Quando você dá, vamos pegar o exemplo do ovo de Páscoa. Quando você dá para a pessoa ovo de Páscoa de meio amargo, quando você entendeu, você ouviu que ela queria um ovo meio amargo, olha como isso vai criar muito mais para você, para vocês dois, sabe?
as relações ficam muito melhores. Quando a gente ouve o que a outra pessoa quer, a gente verdadeiramente cria mais para o nosso futuro. Bora lá. Dica número 1. Treine-se a escutar com a mente e o coração. Gente, eu acho isso tão lindo, eu acho essa dica uma dica tão preciosa, porque assim, ó, quando você ouve com a sua mente, com o coração, principalmente com o coração, o que acontece? Você ouve de uma forma acolhedora, você ouve sem julgamento, você ouve sem ficar pensando assim, ah não, isso que ela tá fazendo tá errado, isso que ela tá dizendo e não tem nada a ver. Não, você sai do julgamento, sabe? Você vai para aquele espaço de uau, sabe? É isso que a pessoa escolhe. E o que é legal é assim, você não... O que a pessoa tá te falando, você não tem que ficar julgando o que ela tá falando para você. Então, pegando lá o exemplo do chocolate, você não tem que ficar dizendo, ah não, mas esse chocolate aqui é ruim. Sabe? Porque a pessoa vai para esse espaço. Ah, não, isso aqui é muito ruim. Ah, não, isso aqui não vai ser legal, não vai funcionar. Não, para de ficar julgando. A gente tem essa mania de querer ficar julgando as pessoas o tempo inteiro. Então, para de julgar. Exercita esse ouvido consciente. Exercita ouvir. Ei, Rô, seja muito bem-vinda, querida. Rosângela, né, querida? Seja muito bem-vinda. Exercita isso e ouve com o seu coração. Gente, quando a gente começa a ouvir com o coração, a gente respeita o que a pessoa está falando. A gente não vai ouvir, não vai fazer aquele ouvido seletivo de ouvir só aquilo que a gente quer que a pessoa fale, sabe? A gente vai ouvir de verdade. Você está ouvindo de verdade o que as pessoas estão falando para você? Você está percebendo o que eles querem dizer para você e acolhendo aquilo ali? Ou você está sempre julgando, concluindo, definindo as coisas? É sobre isso, gente. É sobre a gente sair... Eita, nós. Sair desse julgamento, sabe? Sair dessa... A gente fica sempre... Quando a gente tá nessa coisa do julgamento, a gente fica culpando. A gente não aceita que as pessoas pensem diferente da gente. A verdade é, gente, o mundo é feito de pessoas... É muito linda. Eu gosto muito disso, assim. O mundo é feito de diferentes e diferenças. Todos somos diferentes, todo mundo pensa diferente, sabe? Então, quando você começa a ter essa escuta, você começa a perceber a diferença do outro e ver como que você pode contribuir da melhor forma. E sem ficar, sabe, apontando e falando, não, isso não vai levar a lugar nenhum, não, isso não é legal, como eu falei do presente. Eu tô dando 2 exemplos muito simples, que isso vai para tudo. Isso vai para o teu trabalho naquele ponto onde... Ei, Tati, seja bem-vinda, querida. Isso vai para o teu trabalho naquele ponto onde você fala assim... A pessoa fala assim para você... só pode acontecer esse negócio desse jeito. E você fala assim... Não, vai ser de outra forma. E você fala assim... Meu Deus, por que isso? Sabe? Então, como seria você, a partir de agora... começar a exercitar, a ouvir com o seu coração e com a sua mente, sem julgamento e com respeito. E se a pessoa falar uma coisa que não tem nada a ver, se a pessoa falar a coisa que vai ser o maior absurdo do mundo para você, você vai respeitar mesmo assim. Porque quantas vezes você fala um monte de coisa que é um absurdo gigante para os outros e as pessoas não ficam rindo de você, não ficam te julgando, sabe? Gente, você quer julgar o outro? Você vai ser julgado. É assim que é, tá? É simples assim. O tanto que você julgar as pessoas, o tanto que você vai ser julgado. Quando você tá julgando, eu já falei isso 1 milhão de vezes. Quem já fez curso comigo já ouviu. A gente cria um laço energético com aquela situação. E aquilo vai aparecer para você de alguma forma, né? Então, a gente escolhe de uma outra forma. Então, e quando você ouve com o coração, se você ouvir alguma coisa que te... incomodou, gente, quem é do Access usa a frase maluca, sabe? A frase maluca, ela é tão genial para isso. Se você tá ouvindo alguma coisa e você fala assim, ai meu Deus, vai pra frase maluca. Ah não, tudo é oposto parecer, nada é oposto parecer, tudo é oposto parecer, nada é oposto parecer. Quem não fez ainda um curso de barras de Access, bora fazer um curso de barras de Access para você entrar nesse mundo e descobrir como ter mais paz, ter mais tranquilidade no seu dia a dia. Então, vamos lá.
E outra coisa, quando você começa a ouvir com o coração e com a mente, você se abre para novas possibilidades. Você sai daquele espaço de que só o que você tem a falar é o certo. Você sai daquele espaço de eu sou o dono da razão, sabe? Você não é mais a dona da razão. Desculpa, não é, sabe? Hashtag, muitas pessoas têm razão. Vocês já ouviram aquele negócio que toda história tem sempre 3 lados? O meu lado, o seu lado e o lado que é o verdadeiro. Eu não sei vocês, mas vocês já observaram alguém contando alguma coisa que você vivenciou com uma outra pessoa? Você já ouviu o lado da outra pessoa, ela contando a mesma história? No outro dia, sério, gente, eu tava aqui em casa e eu tava ouvindo uma pessoa da família contar uma coisa que aconteceu comigo. E o que ela falava, eu falava assim, cara, pra mim, tipo assim, foi completamente diferente. Não tem melhor ou pior, foi diferente. Só que aquilo era como a pessoa tinha vivenciado. Então, quer dizer que ela tá certa? Não. Quer dizer que ela tá errada? Não. Foi a forma como ela guardou aquilo pra ela. E eu guardei de uma outra forma. E muito provavelmente o que aconteceu mesmo foi outra coisa completamente diferente, sabe? Então, a gente sempre, quando a gente sai daquele espaço de não ser o dono da razão, você fala assim, tá tudo bem, sabe? E se for aquilo que te incomoda, você vai pra frase maluca. Dica número 2. Gente, não vá pra defensiva e baixe barreiras. Então é assim, ó. Quantas vezes a gente vai para uma conversa importante e a gente já entra na defensiva? A gente já entra se defendendo, a gente já entra acusando, sabe aquele, já entra com aquela crítica construtiva. Eu já falei sobre isso, tem uma live minha falando sobre isso. Não existe crítica construtiva, não existe. Você pode até, por exemplo, você quer contribuir com a pessoa, você pode até chamar lá num cantinho e falar, poxa, olha, isso que você fez, pra mim não foi uma coisa muito legal e tal, né? No meu ponto de vista não foi legal. Agora, chegar e fazer, eu tenho uma crítica construtiva. Não, sabe? Eita, o que aconteceu aqui, rapaz? Acho que faltou luz aqui em casa. Ixi, faltou luz. E aí, se eu ainda tô aí, ó. Deu um preto aqui, ó. Faltou... Caiu a luz aqui em casa. Faz um dedinho aí pra mim. Vocês estão me ouvindo? O que mais é possível? Eita ferro. Vocês estão me ouvindo? Tem alguém aí desse lado? Gente, alguém aí, pelo amor de Deus, me põe um dedinho aí. Diz que vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Pra eu saber se eu estou online ou não. Ai, minha Nossa Senhora. Rapaz... pronto. Obrigada, Maria. Ai, obrigada. Porque aqui deu uma pala, apagou a luz e tá tudo bem. Aí vai ficar assim meio escurinho, porque estamos sem luz, mas tá tudo bem. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Então, vamos lá. Então, não vai pra defensiva. Muito obrigada. Todo mundo respondeu junto. Ai, que legal. Obrigada. Então, não vai pra defensiva, não vai pra acusação, não fica assim apontando o dedinho. Lembra sempre, gente, aquilo, quando você tá apontando um dedo, você tá com 3 pra você, sabe? Então, e a gente sempre tem essa mania, né? De ficar, a gente entra numa conversa, a gente entra pra ganhar. Então, gente, não é sobre competição, não é sobre ganhar, é sobre ouvir, sabe? Você vai ouvir o que a outra pessoa tem a dizer. Então, abre os seus ouvidos, primeiro com o coração e com a mente, lembra? Depois, sem entrar na defensiva, e baixa barreiras. E baixar barreiras, gente, vou ensinar aqui pra vocês, é uma coisa simples, fácil e que ajuda muito a gente. O que acontece? É uma ferramenta incrível do Access. Quando a gente vai para uma reunião importante, ou para uma conversa ou para qualquer coisa, a gente sobe, a gente está sempre com barreiras altas, tá? Normalmente. Por quê? Porque a gente está carregado ou de medo, ou dúvida, ansiedade, expectativa, um monte de coisa. Então, quando você for para uma conversa importante, imagina que energeticamente você tem esses muros à sua volta, essas paredes que você construiu. Gratidão, Ana. Essas paredes que você construiu, e você vai imaginar essas barreiras que estão à sua volta, elas baixando. Então você manda um comando mental, tá? Baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras, baixando barreiras. E vai imaginando essas barreiras baixando. Do que você estiver sentindo na hora. De ansiedade, de medo, de angústia.
Alguém me ouve? Rê, seja muito bem-vinda, Rê. Olindina, seja bem-vinda. Carla, querida, seja bem-vinda. Vocês estão me ouvindo, gente, pelo amor de Deus? Porque baixou aqui o negócio. Vamos lá. Eu vou considerar que vocês estão me ouvindo, gente. Se não ouviu, vou considerar. Ah, pronto. Então, vamos lá. Então, baixa barreiras, tá? Sempre que você for para uma situação, obrigada. Sempre que você for para uma situação, uma conversa, baixa as suas barreiras. Imagina mentalmente, que nem eu estava explicando, mentalmente suas barreiras baixando, e aí você vai falar assim, gente, é tão legal porque a gente vai para um espaço de tanta... A gente fica tão mais em paz quando a gente baixa as barreiras, sabe? Parece que as coisas não batem na gente e volta. Porque normalmente quando você tá com as barreiras altas, o que acontece é isso. Bate em você, sabe? Você fala assim, não, deixa passar, sabe? Tudo você deixa passar. E aí eu tenho duas perguntas para vocês que vocês podem falar, vocês podem se fazer, tá? Vamos lá. Em vez de você ficar se defendendo ou defendendo algum ponto de vista do tipo aquele que eu falei do ovo de Páscoa, não o ovo, o chocolate ao leite é muito melhor do que o chocolate meio amargo, né? Se você tem esse ponto de vista, para de defender o seu ponto de vista e faz a seguinte pergunta: o que eu posso escolher que eu ainda não escolhi? Gente, é tão legal quando a gente faz essa pergunta, o que eu posso escolher que eu ainda não escolhi? Porque às vezes a pessoa tá te mostrando uma coisa, mas você não quer nem ouvir. Tipo, experimenta um pedacinho de chocolate meio amargo. Você fala assim, não quero, não vou comer, sabe? Mas como seria se você escolhesse diferente? Sabe, como seria você começar a perceber que existem outras escolhas, além das que você já escolheu até o dia de hoje? E esse é o convite do Axis que eu acho maravilhoso, é você começar a escolher diferente para tudo. Então, como seria você ir para uma conversa importante e você começar a ouvir o que a outra pessoa tem a dizer e falar assim, pô, sabe que nesse ponto aí eu podia escolher diferente? Só que isso a gente tem que exercitar um monte de coisa, né? A gente tem que ser um pouco mais humilde, sabe? Porque a gente sempre entra numa discussão para ganhar, e a gente vai falar sobre isso aqui na frente. Não é uma discussão para ganhar, sabe? O Gary, ele tem aquele negócio que tem aquela frasinha, né? Você prefere estar certo ou ser feliz, né? E o Gary diz assim, você prefere estar certo ou ser livre, sabe? Porque você pode escolher diferente, sabe? Então, como seria você começar a escolher diferente daqui para frente? Então é isso, e o que mais é possível aqui, sabe? O que mais está disponível que eu ainda não estou escolhendo, mas que se eu facilitar essa minha conversa, ia me mostrar que eu posso pensar de um jeito diferente, meus ouvidos iam estar mais abertos. Dica número 3. Seja vulnerável. Ser vulnerável é assim, ó, é você receber tudo, receber de tudo e de todos. Ficar em estado de vulnerabilidade para o Axis é você estar cada vez mais consciente. E você receber, simplesmente receber, sabe? Às vezes a gente não quer receber, a gente não recebe das pessoas, não, daquele ali não, aquele não tem nada a acrescentar, não, aquela pessoa, não vai contribuir nada. Sabe? Recebe das pessoas, reconhece que cada um tem a sua verdade, reconhece que cada um tem um ponto, sabe? Reconhece que as coisas podem ser diferentes, reconhece que tem um outro jeito. Lembra, quando a gente vai para as infinitas possibilidades, não existe um jeito só, não é só uma forma que vai funcionar, existem inúmeras formas para funcionar. Então, como seria a partir de agora você escolher uma forma nova e diferente? Sabe? Como seria você ouvir o que aquela pessoa está dizendo e falar assim, nossa, não é que eu nunca tinha pensado nisso e tem um ponto ali que é um ponto verdadeiro, sabe? Tem um ponto que eu posso escolher diferente, tem um ponto que eu nunca tinha pensado antes, só que quando a gente está na defensiva, a gente não quer nem ouvir, você não quer nem ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, sabe? Então, bora lá, bora começar a exercer isso aí, receber
E sempre perceber que tem uma outra possibilidade, sabe? Sempre perceber que tem um outro jeito e não ficar batendo naquele ponto do tipo, não, se não for do meu jeito não vai acontecer, sabe? Se não for assim eu não quero. Sabe aquele negócio? A criança que vai pro jogo, aí ela leva a bola. Aí se não é o jogo que ela quer, ela pega a bola e vai embora? Não, gente. Sabe? Você foi para jogar futebol, mas hoje quem sabe a gente pode jogar um vôlei. Sabe? Hoje a gente pode, ou quem sabe a gente não pode jogar uma queimada. É isso, sabe? É ver as possibilidades infinitas. Ah, mas eu não jogo queimada. Vai que você gosta. Experimenta, sabe? Experimenta o novo, experimenta aquilo que você nunca fez. Começa a perceber. E aí a gente vai para a quarta dica preciosa, que é estar em estado de permissão. Gente, estar em estado de permissão, vocês já ouviram? É a gente ser aquela pedra lá no rio, sabe? E deixar tudo passar. É a gente ser aquela pedra e não formar nenhuma barreira, não formar nenhuma resistência, sabe? Você não fica batendo, fazendo resistência. Seja aquela pedra, deixa passar aquela onda. Lembra, para quem já fez uma classe de barra, já sabe, está de permissão aqui. Tudo é só um interessante ponto de vista. Então, o que a pessoa vai falar, não se coloque sempre na competição de que ela vai ganhar ou você vai ganhar. Não vá para o ringue, não vá para a batalha. Lembra, tudo é só um interessante ponto de vista. O que é isso? É só uma opinião. A pessoa ela só tem aquela opinião e tá tudo bem. Pode ser diferente da sua, sabe? Ótimo, que seja diferente. É só um interessante ponto de vista. No final das contas, é você com você mesmo. No final das contas, você que vai decidir o que vai criar mais para você. Como? Fazendo perguntas. Quando você pergunta, ei, Rosita, seja muito bem-vinda. Quando você pergunta, o que mais é possível, né? Que eu ainda não considerei, você vai para esse espaço. Sabe? Então é a gente começar a ir para outros espaços, para você começar a perceber que as coisas podem ser diferentes. E você vai fazer uma nova escolha. Então, o que mais é possível? Sabe? O que mais é possível a partir de agora. Lembra? E assim, ó, gente, exerce a sua gentileza. Quando você for ouvir, exerça a sua gentileza. Sabe? Não vai sempre... Caiu o trego aí. Não vai descascando, não vai, sabe, pra briga, pra confusão, não vai pro ringue. As conversas, especialmente as importantes, não são verdadeiros ringues na nossa vida, sabe? As conversas são importantes pra gente o quê? Pra gente entrar num caminho, pra gente ter uma solução pra determinada coisa. Sabe? Então é com essa energia, com esses... Ah, que gostoso te ver aqui! Muito bom! É sobre a gente se permitir, sabe? É a gente se permitir. Então vamos lá, exercendo a nossa gentileza e percebendo que, gente, tudo sempre tem um outro lado, sabe? Sempre tem um outro lado. Lembra daquilo, são sempre três... Eu leio a Ana, você lá de Recife. Lembrei, querida. Lembrei, só na hora eu não lembrava do seu nome, na verdade. Mas eu sei bem quem você é. Que é a outra Ana de Recife, que tem um monte de Ana lá em Recife. Gente, um monte de aluna em Recife. Ana, tô indo para Recife esse ano, hein? Em setembro, que mais é possível. Vamos lá, gente. Outra coisa pra gente exercer a nossa escuta consciente. Saudade também, querida. Pra gente exercer a nossa escuta consciente, gente, use perguntas esclarecedoras. O que acontece? Muitas vezes, a pessoa tá falando uma coisa e você não tá entendendo. Aí o que acontece? Você vai tirando suas conclusões. Não é o que a pessoa tá dizendo, você vai tirando conclusão, aí dali a um mês, quando você vai falar com a pessoa fala assim, mas eu te falei isso, você falou, não falou isso não. Por quê? Porque as coisas não ficaram claras para você. Então, quando você está tendo uma conversa importante, relacionamento, trabalho, parentes, né, vizinho, periquito, papagaio, com quem for, a conversa importante que for, o que você vai fazer? Peça clareza, faça perguntas. Olha, você pode me explicar isso melhor? Às vezes é uma proposta de trabalho.
No outro dia aconteceu isso comigo. Uma pessoa veio me oferecer um serviço, que era uma coisa que eu estava buscando. Só que a pessoa era tão enrolada para falar, mas ela era tão enrolada para falar, e ela falava e ela dava volta. Vocês já devem ter visto gente assim, sabe? Que para falar um negócio que é uma coisinha simples assim, ela dá 500 voltas e no final falou assim, mas assim, ela vai fazer ou ela não vai fazer? O que exatamente ela vai fazer, sabe? Então, peça clareza. Fala assim, ó, você pode me trazer mais clareza? Ou, nesse ponto, você pode me esclarecer melhor? Gente, isso é tão simples. É tão simples, mas a gente não faz. Por quê? Porque a gente fica com vergonha, porque a gente acha que vão achar que a gente é burro. Vocês sabem disso, né? A gente fala muito sobre isso no Access, sobre a questão de fazer perguntas. Por que o Gary bate tanto nisso? E é uma das ferramentas mais preciosas que a gente tem. Porque quando você não faz pergunta, você vai emaranhando tudo na sua cabeça. E você não tem clareza de nada, sabe? Às vezes, aí quando você faz a pergunta, você fala, era isso, sabe? Simples assim. É aquilo que vai te trazer clareza para você tomar uma decisão. Então, se não tá claro para você, faça perguntas. Me traga clareza, me explica isso melhor. Não tô entendendo bem. Nossa, você pode me falar de um outro jeito para que eu possa entender? Porque essa pessoa mesmo, quando foi falar as coisas, falando aquelas palavras marquetês, né? Que vocês sabem que o marqueteiro, ele fala com as palavras que é um marquetês, que você fala assim, gente, não tô entendendo, dá pra me trazer claro, mas é o que é mesmo, hein? Isso é Facebook, isso é Instagram, isso é o quê? YouTube, sabe? Então é isso. E quando eu falo isso, também é legal pra gente ser claro pros outros. Porque aonde a gente não tá sendo claro? Aonde a gente não tá conseguindo se expressar exatamente do jeito que a gente quer, sabe? Então é a gente levar o máximo de clareza possível para as pessoas. Isso vai abrir o ouvir consciente, tá? Que é muito maravilhoso. E agora nós vamos para a última dica, sexta. Esteja consciente da sua fala e da sua linguagem corporal. Gente, o nosso corpo fala, vocês sabem disso, né? Tem milhares, que exagero. Tem vários livros que falam sobre isso, né? Então, você tá falando sobre uma coisa que aparentemente seria uma coisa legal, mas para você não tá legal. Então, você tá falando assim, mas no fundo, a tua expressão mostra o que você tá querendo dizer. Então, o convite é o quê? Seja coerente, tanto nas suas palavras, quanto nas suas expressões, quanto com o seu corpo. Peraí, mas eu tô falando de... É aquele negócio, né? Que tem muito isso aqui. Tem um monte de gente que vem... Aí, vem falar de dinheiro, por exemplo, né? Aí, a pessoa vem falar de dinheiro, tá aqui na internet falando de dinheiro, não sei o quê. Aí, ali na esquina, não toma um picolé, porque vibra numa escassez. Aí, quando ela vai falar de dinheiro, você acha que ela vai convencer alguém sobre dinheiro? Não, sabe? Então, quem vai te convencer? Quem é coerente, sabe? Então, é quem verdadeiramente tá falando sobre algo que vive. Então, fale sobre as coisas que você acredita de verdade. Fale sobre as coisas que você fala assim, uau, isso faz todo sentido. Porque em você inteira, você vai estar falando de uma forma que a pessoa vai conseguir te ouvir e vai te entender. A gente fala no Access que a primeira linguagem é energia. É o que chega primeiro, sabe? Então, quando você está sendo coerente naquela situação, a pessoa vai te ouvir de uma forma muito mais gostosa, de uma forma muito mais agradável. E é a mesma coisa para você receber do outro, sabe? É você receber aquela linguagem e você perceber o que aquela pessoa está falando. Exerce isso, sabe? Percebe o que a pessoa está querendo dizer nas entrelinhas. Percebe através dos gestos. Percebe através das palavras que ela usa. Aí, assim, é aquelas pessoas que falam de ai, não, good vibe, né? Legal, boas energias, não sei o quê. Mas só sabe falar de tragédia. Só fica vendo notícia ruim, entendeu? Aí entra aqui no Instagram mesmo. Só vê aquelas coisas horrorosas. Pô, peraí, que good vibe é essa, rapaz?
Sabe? Você tá sendo incoerente. Então, busque coerência nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas palavras. Quanto mais coerente você é, mais gostoso é das pessoas te escutarem. Mais gostoso, mais legal, as pessoas vão te entender de uma forma mais gostosa. Opa, voltou aqui. Então, essas são as 6 dicas para você exercitar uma escuta mais consciente, gente. É assim, são dicas preciosas. Para quê? Para que a gente tenha no nosso relacionamento a gente mude, no nosso trabalho, com os nossos parentes, com as pessoas todas à nossa volta, sabe? Vamos começar a exercitar, vamos verdadeiramente ouvir o que o outro tem a dizer, vamos verdadeiramente entender aquilo lá que a pessoa tá falando, sabe? E não ficar só o tempo todo brigando, porque muitas vezes as pessoas levam, ao invés de levar a conversa para uma conversa, elas levam para briga, sabe? E tudo se torna pessoal, e tudo se torna pesado, e tudo se torna desagradável. Então, é para você ter mais paz no seu dia a dia. E quanto mais paz a gente tem no nosso dia a dia, mais feliz a gente é, mais leve a nossa vida é, mais gostosa a vida fica, né? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espera aí, não vai embora ainda não. Espera aí um minutinho. Se você achou que você ouviu alguma coisa legal, se você achou que valeu a pena alguma coisa que eu falei aqui para você, volta. Eu vou subir com a live agora. Volta daqui a pouco e dá um likezinho que não custa nada. Dá um likezinho e escreve assim, ó. Eu tenho escuta consciente. Eu tenho a escuta consciente. E aí eu vou saber que você ficou até o final. Uhul! Gente, valeu. Obrigada por quem veio pra cá, pra quem veio almoçar comigo. Toda quarta-feira a gente tem live às 13 horas, almoçando com possibilidade. Ó, vou rever a live. Gratidão, querida. Eu vou subir daqui a pouco. Ah, gratidão, Ana. Gratidão. Eu vou subir a live daqui a pouco. Então, por favor, aguardo vocês. Se vocês acharam que valeu a pena. Se não valeu, também tá. Vem aqui para dizer que não gostou. Ah, não achei muito legal. Tá valendo. Tá tudo valendo. Valeu, pessoal. Um beijo. Ótima semana. Porto Alegre tem o facelift. Adorei o almoço. Adorei, Ana Lúcia. Eu tenho escolha consciente. Ana, não, mas não é aqui não. Você vai falar depois que eu subir a live. Gente, eu tenho classe de facelift em Porto Alegre, eu tô indo pro Rio com facelift, com mais um montão de processos corporais, Brasília com barras, facelift, processos corporais. Ei, Glóbia, há quanto tempo, querida? Ih, você chegou no finalzinho. Ivana, Iva Santana, é quando eu subir a live, tá bom? Glóbia, depois você assiste a live, querida, tô terminando. Um beijo, pessoal, valeu, boa semana!